Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui para trazer a palavra de Deus na escola dominical para os nossos irmãos estudarem a palavra aqui de Mossoró, de Patu, Antônio Martins e Alvino Afonso, no Rio Grande do Norte, e de Catolé do Rocha, na Paraíba. Vamos ler as Escrituras Sagradas, mas antes de ler, vamos orar. Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, ilumine o nosso coração para falarmos a Tua palavra para os nossos irmãos e para que aprendamos, ó Deus, com ela para o ensino da nossa vida. Muito obrigado, Deus, e que assim possamos compreender o Teu amor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 26 a 29, que diz assim, as Santas Escrituras Sagradas. Irmãos, rogai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para produzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O tema da nossa palavra nesse estudo é a vocação de vocês, que Paulo fala aos Coríntios. Eu quero chamar a sua atenção para os versos de número 26, 28 e 29. Na nossa introdução, eu quero compartilhar com vocês esses 3 versos e também nos pontos e na nossa conclusão. E vamos à nossa introdução. Primeiro verso de número 26. A vocação de vocês, que também é o tema da nossa exposição. A vocação é algo que vem de Deus para as pessoas. Elas são dadas diretamente por Deus para o despertamento de aptidões naturais que capacitar as pessoas a desempenharem funções específicas para o prazer que lhes são peculiares. É isso que é vocação. Coisa que vem de Deus. Em todas as áreas da vida, as pessoas são chamadas por Deus. É isso aí. Quer seja na vida espiritual, quer seja na vida secular, a vocação vem de Deus. Deus tem o controle de tudo, todas as coisas. Portanto, a vocação que Deus dá alcança a todas as pessoas, a fim de que elas se exercitem exatamente dando habilidade naquilo que se alinham à sua capacidade e interesse das suas atividades. Como eu já disse, quer seja espiritual, quer seja secular. Tudo vem de Deus, né? O mundo não entende isso. Muito bem, então Paulo ensinou o seu filho na fé. Timóteo, por exemplo, que foi designado para uma igreja muito importante para o serviço de Deus e
Deus deu a Timóteo a vocação para o ministério, para ele exercitar na igreja do Senhor Jesus. Em segundo lugar, vamos ver na introdução, nos pontos do nosso estudo e também nos pontos da conclusão. Em segundo lugar, o verso número 28. Escolheu coisas humildes. Vamos ver isso aqui detalhadamente. Hoje, amados, mesmo a igreja sendo uma representante de Deus, bem diferente como começou na igreja primitiva, bem diferente, não é? Quando ela era desprezível na sua época, que sofreu muito a igreja do Senhor Jesus, ela não foi compreendida por quem deveria compreender, especialmente o povo judeu, que deveria ter compreendido, mas muito pelo contrário, eles rejeitaram grandemente e, pior, passou a perseguir a igreja. Ela foi recebida pelos gentios, isto é, todas as nações que não fosse judaica, não fosse judeu, recebeu Jesus de bom grado. Essa igreja perseguida que começou lá no início, né, com a igreja primitiva, ela nasceu muito pequena, muito incipiente, mas ela obedeceu à justiça da fé, e mesmo naquela época, através do trabalho de Paulo e dos seus companheiros, eles foram guiados pelo Espírito Santo de Deus para conduzir o povo de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto nos judeus, né? Certo? Tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até aos confins do mundo, né? Os confins da terra. Vamos ver o verso de número 29, que diz: ninguém se glorie na presença de Deus. Olha, quero chamar a sua atenção para esse assunto muito importante que Paulo destaca aqui aos Coríntios. Amado, o mundo tem sido uma passarela para aqueles que aviltam de forma prepotente, né? Uma prepotência humana, né? Assim, indispor contra Deus. É o que temos visto em toda a história, é o que temos visto. Olha, basta uma pessoa se tornar independente, né? Independente porque tem um diploma, porque é concursado, porque é empresário, porque estudou muito, é um líder, não sei o que lá, porque ganhou uma estabilidade, porque tem valores, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro. As pessoas independentes se tornam vangloriosas, e muitas delas não obedecem a Deus, e quando estão na igreja estão criando problemas, porque é o que elas querem, não é do jeito da igreja. Olha, também as nações, através de pessoas, de imperadores, que levaram nações a querer humilhar as outras, invadir, saquear, tomar. A gente tem visto essa passarela, né? Um nome que ninguém pode esquecer, né? Que a história não pode esquecer. Hitler, ai, que coisa terrível aconteceu com ele. Passou na passarela, isso acabou. Olha, é um momento temporário das
pessoas que se acham importantes, até os que são religiosos, que acham que o dono da igreja é o dono do nariz, né? Isso não é para sempre, não. O Senhor passa, mandatos passam, riquezas ficam. Deus é o Criador, amado, e soberano de tudo e de todas as coisas, queiram os homens obedecerem ou não. Deus é Deus. É isso aí. Em primeiro lugar, vamos para a nossa exposição. O verso de número 26. A vocação de vocês. Paulo está falando aos coríntios, uma igreja complicada e difícil. Vamos pensar aqui no chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos pensar nisso aí. Que foi salva a nossa vida por Deus e, consequentemente, foi dada a cada um dos salvos dons, a vocação para servir a Ele. É isso que nós entendemos. Esse chamado é para os crentes que passam a servir a Deus e usar a vocação para evangelizar pecadores, pois esta é a missão maior do crente. Como explicamos na introdução, queridos, sobre a vocação espiritual e secular. Ambas são por demais importantes, quer seja na área secular, onde deve o crente ser eficiente e produtivo para se sentir feliz fazendo o que recebeu de Deus, que lhe caiu bem tranquilo, naquilo que ele desejava, Deus deu a ele, amados, assim também na área espiritual, de bons pastores, bons oficiais, bons cantores, bons servidores de Deus. Olha, todos os crentes são dotados da chamada vocacional, todos os crentes são chamados da vocação, não é? Da vocação de Deus, pois o Senhor Jesus falou que devemos passar para os outros aquilo que nós recebemos. Por isso que lá no livro de Mateus 10:8 diz assim: cure enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. É isso que a gente precisa fazer. Por que é que muitos não têm dado de graça a palavra, que não têm evangelizado, não têm curado pessoas, não têm ido ao encontro delas? Aos escolhidos para ser levita, vou explicar isso para você, o chamado para servir a igreja do Senhor Jesus, como ministro, ele deve se esmerar em ser o pastor das ovelhas e não se envolver em outro tipo de trabalho profissional, na política ou nas áreas sociais, com exceção com fim evangelístico ou outras atividades. Eu fui empresário muito tempo e pastor, e orava todo dia a Deus: faz, Senhor, com que eu largue essa minha atividade profissional, porque eu estou sendo pastor e estou sendo empresário, me ajuda, e Deus na hora certa me deu esse privilégio de ser só pastor, de cuidar da igreja do Senhor Jesus. É isso que Deus concede. Bem, o crente pode servir a Deus em várias vocações. A vocação profissional, secular, como na vocação espiritual, nessas duas áreas. Porque ele tem, quando é um levita, é um pastor só para pastorear a igreja. Então ele cuida sozinho da igreja, mas o irmão pode ser pastor, ordenado, auxiliar, né, que tenha outra atividade, que tenha atividade da igreja, e ele não tem seu tempo integral para a igreja, porque já tem outro que tem tempo integral. No entanto, amados, os irmãos têm a vocação espiritual de auxílio ao ministério pastoral, e ele o faz na igreja do Senhor Jesus como exemplo. Ele tem a vocação profissional
de sua existência, sendo um profissional, e também servir ao Senhor nos ofícios da igreja, ofícios necessários que a igreja tem para a sua caminhada, e participar dos departamentos da igreja. Um crente pode ser um engenheiro, um médico, um empresário e qualquer outra atividade, um pedreiro, um comerciário, mas ele pode também se esmerar no dom, na vocação de louvar, de pregar o Evangelho, né? De evangelizar e fazer a obra de Deus. Então, a vocação de vocês, é isso que Paulo está dizendo aos coríntios: se dediquem nisso aí. Em segundo lugar, amados, escolheu as coisas humildes, verso de número 28. Essa igreja de Jesus Cristo, que começou, amados, pequenina, foi crescendo, amados, na época do mundo habitado de Paulo, eles chegaram a quase todos os países, todas as regiões, com exceção da Espanha. Paulo não pôde chegar lá, nem em alguns outros países, mas ele foi em quase todos os que eram destaques da época, nessa sua jornada com os seus companheiros, amados. Eles lutaram e venceram, olha, perseguições, governos, culturas estranhas, faltas, religiões, olha, tudo eles venceram em nome do Senhor Jesus. O que nós devemos fazer mesmo hoje? Vencer. Estamos aí plantando 10 igrejas, já estamos com 2 ou 3 já acertadas, né? No ano que vem. Bem, esse povo aí, eu falei, Paulo e seus companheiros, eram pessoas humildes, crentes escolhidos e chamados por Deus para o exercício da vocação, não só de levita, né? Do ministério verdadeiro de servir a Deus, amados, da igreja do Senhor Jesus, queridos, que derrotou naquela época, mesmo que para isto vidas tenham sido perecidas, para todos, em nome do Senhor Jesus, que deu a ordem de ir por toda parte e pregar o Evangelho a toda criatura, conforme está registrado em Mateus, as palavras de Jesus, Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a missão vocacional da igreja. Eu diria, em um mundo conturbado de hoje, nós que vivemos, por que não evitar esforços como foi o período primitivo e avançar com a mensagem da palavra do Senhor Jesus, pois trata-se apenas de anunciar. Nós não vamos obrigar ninguém a receber, vamos apenas entregar o Evangelho da graça de Deus, né? E levar salvação para as pessoas. Basta a voz do Evangelho e o Espírito Santo de Deus vai operando na vida das pessoas. A igreja precisa sair das 4 paredes, meus queridos, e se portar à frente em direção das pessoas para levar a palavra de Deus para os pecadores. Uma dica, né, que estou fazendo: eu estou orando por meus familiares, vamos dizer, minha Jerusalém, eu estou orando por eles, estou alcançando bênçãos de Deus, uma conversão atrás da outra, de irmãos, de cunhados, de parentes. Olha, vamos orar para alcançar os pecadores amados, que Jesus nos dê ânimos para alcançarmos o povo de casa e os lá de fora. É a missão do Senhor Jesus. Se você tem a convicção que recebeu o chamado de Deus, eu diria para você que isto é a vocação de Deus na sua vida. E não perca tempo não é? Pois nesta vida você está querendo ficar rico, ter grandes patrimônios, grandes reservas em depósito. Você vai deixar para quem? Para quem você vai deixar? Invista na igreja do Senhor Jesus, plante igrejas, envolva-se na obra missionária de Deus, que com certeza vai ser muito mais precioso o seu resultado. O crente não vai levar nada para o céu
E mais, irmãos, né? Não levará nada para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém. Paulo orientou importantemente aos filipenses, quando estava lá com eles, e escreveu Paulo para ele: amados, que Deus supre todas as nossas necessidades. Por isso que Paulo colocou lá, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se você tem aí alguma coisa, não precisa, né? Então, coloque a sua vida diante do Senhor. Em terceiro e último lugar, quero falar sobre o verso número 29. Ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém queira ser o tal aqui na terra, nem na igreja, nem fora dela. E Paulo chama a atenção, amado, para os crentes de Coríntios, quanto à vontade deles se submeter à vontade de Deus. Eles, amados, queriam dar mais ênfase aos desejos deles do que os desejos de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Os cristãos quer sejam amados, quer vivam amados nessa época, ou como viveram na época que passou, daquela igreja primitiva, né? E os cristãos de hoje podem desconhecer em tudo a vontade de Deus. E Paulo fecha a questão e diz no verso número 29, ninguém se glorie na presença de Deus. A vontade própria do homem, amados, de escolher um ou outro pastor, ali como eu escolho Paulo, ou outro diz Apolo, Cefas, não é essa a missão. A missão é a escolha de Deus. Em terceiro, em mais um ponto aqui, vejamos o perigo da vanglória humana. No caso aqui que estamos tratando, amado, desse assunto, que ninguém se vanglorie, queridos, Paulo usou esses termos para chamar a atenção da igreja, não só daquela época, mas da época de hoje, porque se na época do início da igreja, Paulo deu todas as orientações necessárias que foram dadas, a coisa da prepotência, da vontade humana, continua nos dias de hoje. Isso é fato, isso é uma verdade, está acontecendo, amado. Embora os que assim agem dizem que estão fazendo a vontade de Deus, é assunto de dissoluções na igreja do Senhor Jesus, pessoas que dividem a igreja, pessoas que traumatizam, pessoas que não exercem amor. Eu estou fazendo a Constituição, o artigo, e o amor vai para o beleléu. Olha, a vontade humana nas decisões da igreja, meus queridos, é resultado das pessoas que eu citei aqui: Paulo, Apolo, Cefas, Marco Severo, e da irmã Severo, da de fulano, não é isso? De Cicrano, e focaliza as pessoas. Queridos, tem que focalizar a obra de Deus, para servir a Deus, amado, porque focalizar nos seres humanos trazem prejuízos. Isso não é bom, queridos. Não pode desconhecer o amor, a quebra da comunhão, amados, da igreja, e a prática, amado, dessa vã glória humana dos homens, irmãos, tem atrapalhado, dificultado a igreja do Senhor Jesus, né? Mas consignado especificamente aqueles que no momento imperiosos, irmão, pelos atos praticados, que o senhor saberão mais na frente, porque eu tenho conhecido casos e exemplos de pessoas que põem boneco, aprontam na igreja, e depois a gente sabe o que acontece.
eu quero concluir, olha, a pior coisa para a vanglória humana, o que estou aqui me referindo ao meio religioso, é o alcance de algum tipo de notoriedade. A pessoa está na igreja querendo notoriedade, quer cargo, quando tiram ele, vai para outra igreja, pula, não sei o que lá. E muitos até criam sua própria igreja, amado. Quando as pessoas são alcançadas, atingidas, elas se estremecem toda, elas se estribucham, amados, no seu ai, e aí aumenta o tom, não é, dos seus atos para agir contra a igreja do Senhor Jesus. A gente tem observado esse tipo de benemerência de pessoas, amados, que têm conhecimentos, que têm algum tipo de poder, que têm, amados, algum tipo de riqueza, que se acham merecidas, não é? E a opinião deles é a única, se não for assim, não é? Tem que ser assim, e assado, e assim por diante. Olha, Paulo, ele estava chamando a atenção dos corintianos para eles olharem somente para a fé e ser submisso à vontade de Deus e continuar a trajetória da igreja anunciadora do reino de Deus, amado, e não perder a oportunidade, o tempo de anunciar o reino de Deus para as pessoas, para que elas possam ouvir e crer na verdade, no evangelho da salvação. Nós não podemos obstacular, atrapalhar, amado, a caminhada da fé da igreja cristã. E terminando aqui em 3 pontos. Em primeiro lugar, a vocação especial para a fé cristã é ampla e todos devem receber de Deus seu chamado para servi-lo, amado, que com a vocação, quer seja com a vocação de levita, servir integralmente ao Senhor, ou que sirva a Deus em vocações não só secular, como também espiritual, sirva a igreja, auxiliando a igreja do Senhor Jesus, porque o importante que Paulo diz aqui é a vocação de vocês. Em segundo lugar, amado, as coisas desprezíveis do mundo, não resta dúvida que o Senhor Jesus Cristo e a sua missão, ele chamou para isso aí. Para os eleitos, é muito mais do que um privilégio para servir a Deus, para alcançar o mundo com o chamado de Deus, com a vocação que Deus deu, né? Por isso que ele escolheu, queridos, pessoas humildes deste mundo para servi-lo. E em terceiro e último lugar, encerrando, não adianta o homem encher de vaidade no coração por ter alcançado uma posição e que a mesma tenha subido a sua cabeça. E o que Deus diz é: ninguém se glorie na presença de Deus. Ele está chamando a atenção para a sua igreja, para servirmos a Ele, exclusivamente a Ele, esquecermos nós, amados, esquecermos títulos e condições, possibilidades e se colocar inteiramente na mão de Deus. Faça a vontade de Deus, amém?